Oi, eu sou a Laís Bergman, eu sou aluna do terceiro ano do Técnico em Informática e hoje eu vou falar um pouquinho de biologia. Então, vamos começar. O tema norteador desse vídeo são as principais doenças genéticas cromossômicas. E a doença que eu vou falar um pouquinho hoje é a síndrome de Patau. Síndrome de Patau, como a gente pode ver aqui, ela é causada por uma trissomia no cromossomo 13. O que é isso? Sintetizando, então, a gente pode ver que todos os cromossomos aqui estão em parzinhos, exceto o cromossomo 13, que, deve estar em parzinho, né? 2 cromossomos, ele acaba estando em 3 cromossomos. Por quê? É justamente devido a essa trissomia que ocorre. Síndrome de Patau também é conhecida pelo nome de Patau em homenagem ao cientista que descreveu essa síndrome. O cientista se chamava Klaus Patau. E aí, devido ao fato dele ter estudado essa síndrome e ter escrito sobre ela, acabou sendo feita essa homenagem a ele. Agora, ainda sobre a síndrome, ela acaba sendo caracterizada por malformações extremamente graves no indivíduo e que acaba afetando todo o sistema nervoso central. Agora, o porquê que essa síndrome ocorre? A gente pode ver aqui, ela ocorre devido a erros na má formação do indivíduo. A célula-mãe, quando ela vai se bipartir e em 2 células filhas, como um exemplo aqui bem simples, só para exemplificar mesmo, ocorre esse erro. E isso aqui que a gente tá vendo na imagem não ocorre, porque acaba gerando 3 cromossomos nessa célula. Acaba ocorrendo muito mais frequentemente em mulheres de idade mais avançada, ou seja, mulheres a partir de 35 anos em diante, que já não são mais tão novas, acaba gerando que em seus descendentes é um pouco mais comum que essa síndrome seja desenvolvida. Mas tem outras motivações de por que essa síndrome ocorre, como, por exemplo, uma disjunção meiótica, a não disjunção meiótica, ou também outras motivações, como translocações cromossômicas, ou também a gente pode citar o mosaicismo. Então, como a gente pode diagnosticar essa síndrome, né? Como que a gente pode saber que ela tá presente lá no feto do bebê, né, na formação dele, ainda em pré-natal, ou seja, pré-natal seria antes desse indivíduo nascer, né? Temos primeiramente, no caso, a ultrassonografia morfológica, que ela vai detectar as malformações físicas do feto, né, que você vai ver através de ultrassom se esse feto tá se formando direitinho, se não tem aparentemente, fisicamente, alguma coisa de errada com ele. Além disso, nós temos a cariotipagem fetal. Essa cariotipagem fetal é muito importante que seja feita, porque é ela que vai confirmar se a trissomia 13 está presente ou não. E temos ainda o teste de NIPT, que seria um exame de sangue na mãe, que é feito na mãe, não no feto, e ela vai rastrear se essa trissomia está presente com bastante precisão. Agora, também temos o diagnóstico pós-natal, ou seja, diagnóstico pós-natal é o diagnóstico que ocorre após o nascimento do bebê. Nós temos o exame clínico, que vai ser quando o médico vai avaliar os sinais físicos visíveis no corpo do bebê, se ele foi formado corretamente, se ele está tudo corretinho assim, quando ele nasce. Mas temos também a cariotipagem, que é uma questão de exame genético mesmo, né, que dá para fazer com a mãe, quando o bebê ainda não nasceu, ou com o bebê mesmo após o seu nascimento. E ele vai analisar os cromossomos e ele vai confirmar se tem a trissomia no cromossomo 13 ou se está tudo ok, tudo tranquilinho com o bebê. Agora vamos falar um pouquinho sobre a frequência com que essa trissomia ocorre. Na verdade, ela não é uma doença comum, é
Pelo contrário, ela é bem rara. A cada entre 10 a 20 mil nascidos vivos, apenas um tem essa trissomia. Mas essa trissomia, ela é muito séria, muito grave e acaba gerando ou um aborto espontâneo ou morte prematura do bebê logo nos primeiros dias de vida dele. E apenas cerca de 5 a 10% dos bebês que nascem com essa trissomia, eles continuam vivos após o primeiro ano do nascimento deles. Aqui a gente pode ver também algumas malformações faciais do bebê, como por exemplo a small head, que seria a cabeça achatada, né, um tamanho menor. A gente vai ver melhor isso nos próximos slides. E também malformações nas orelhas ou essa questão da boquinha dele que não tem essa divisão com o nariz. Eu vou explicar melhor isso daqui pra frente. No próximo slide, a gente pode ver justamente essa questão, que é conhecida como a fenda labial ou palatina, que seria essa questão. Aqui a gente tem uma imagem do bebê com a boquinha aberta, né, pra poder exemplificar que realmente é um canal aberto, digamos assim. Tem realmente uma fenda, né, no bebê. Nós também podemos caracterizar como a microcefalia, né? A microcefalia é conhecida como a cabeça pequena, né? Micro, pequena, cefálico, eu acho, que é de cabeça. Então, seria cabeça pequena. Nós temos também outras, como os bebês podem nascer com os olhos muito pequenininhos ou até mesmo ausência de olhos. E nós podemos citar os dedos extras. Agora a gente pode ver mais algumas dos sintomas aparentes, né, que são os físicos, visíveis, e aqui nós podemos citar aqui na imagem que nós temos exatamente essa exemplificação da cabeça. Primeiro a gente tem um bebê com a cabeça normal, que é mais arredondadinha, mais harmônica, digamos assim, e do lado nós temos um bebê, que nós, ao compararmos as duas imagens, nós podemos ver que o segundo bebê tem uma cabeça em um formato um pouco mais achatado, um pouco mais estranho. Isso pode ocorrer também no nariz, né, que pode ser um nariz menorzinho ou um nariz achatado no bebê. As orelhas também aqui na imagem não dá pra ver muito bem, mas pode ocorrer malformações nas orelhas também. E além dessas deformações faciais, a gente pode falar também das malformações nas mãos e nos pés. Além dessa deformação que ocorre devido a criança nascer com 5 dedos, ela nascer com 6, tem algumas outras que são um pouco menos sérias, como, por exemplo, essa questão ali das fendinhas da mão, né? Não sei se no meu vídeo vai aparecer. Vai. Aqui tem uma fenda superior e aqui teria uma fenda inferior, justamente para fazer esse movimento de garra, esse movimento de pinça, de poder mexer realmente a mão. Muitas vezes, as crianças, quando elas nascem com essa trissomia, como dá pra ver aqui na imagem, comparar a primeira mãozinha, que é uma mãozinha que tem as duas fendas, e a segunda mãozinha que tem uma só. Até afeta essa questão de poder mexer a mão e tudo mais. Mas, além de todos esses sintomas aparentes, nós temos também os sintomas não aparentes. Ou seja, aqueles sintomas que a gente não vai, propriamente dito, ver esses sintomas. Nós podemos citar as malformações cerebrais, que vão ser realmente problemas no cérebro do bebê. Então, logo que esse bebê nasce, você não consegue ver essas malformações, né, porque não é físico. Nós vamos ter também defeitos cardíacos, ou seja, no coração desse indivíduo. Também vamos ter anomalias renais, vamos ter um atraso mental severo, que não é visível no nascimento, né? Ao desenvolver do indivíduo, com o passar dos anos, vai ser possível sim perceber, né? Até mesmo o modo dele interagir com as pessoas e tudo mais, como é que vai funcionar isso. Mas quando ele nasce, não dá para perceber. Nós também vamos ter outros problemas, como problemas respiratórios, né? Principalmente para quem tem problema na palatina, né? É muito mais complexo essa questão de respiração e de digestão também. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento. Aí que é a questão, né? Não tem realmente uma cura, né? Nenhuma cura que vai realmente surtir efeito e fazer com que essa criança, esse indivíduo, não tenha mais
nenhum problema dessa síndrome. Não tem. Não tem cura e também não tem um tratamento que seja realmente eficaz, que vá ajudar o indivíduo completamente. 100% não tem. Nós temos apenas alguns tratamentos paliativos que vão ajudar, dar um suporte para essa criança, para ela poder ter uma qualidade de vida melhor, né? Até não somente criança, mas as crianças, os indivíduos adultos também que conseguem sobreviver com essa síndrome. É raro, né? Como tem muitas questões, tanto neurológicas quanto físicas, é muito difícil que esses indivíduos eles sobrevivam até a idade adulta e tenham uma vida normal. Mas o tratamento que é possível, dá para fazer um suporte respiratório ou nutricional e também, né, às vezes ocorre que o indivíduo precisa dos dois tipos de suporte. Também temos as cirurgias, que as cirurgias elas ajudam muito na vida desses indivíduos, como por exemplo na fenda da palatina, né, que faz essa questão de tentar ajudar a criança a poder conviver melhor, né, poder respirar, poder falar, poder se comunicar melhor. Podemos citar também cirurgias, né, cirurgias até mesmo cardíacas do coração, mas a gente tem também as terapias, né, como por exemplo a fisioterapia, que ajuda nessa questão física, questão motora do indivíduo, ou a gente pode falar também da fonoaudiologia, que seria essa questão de poder falar, se comunicar, né. Então, de uma maneira bem resumida, é isso. Aqui nós temos algumas referências, como referência de site brasileiro eu usei apenas o Brasil Escola, porque é um site bem completo, bem explicativo mesmo, que é um site brasileiro, e os outros eu usei de fontes estrangeiras, mas fontes atestadas pelos governos, então elas são fontes seguras, como por exemplo a Cleveland Clinic, a Medline Plus e a National Organization for Rare Disorders. Basicamente é isso, espero que tenha sido uma boa apresentação, que tenha dado para entender um pouquinho sobre a síndrome de Patau, que é essa trissomia do cromossomo 13, e muito obrigada se você assistiu esse vídeo até o final. É isso, tchau!